Fala, galerinha, beleza? Continuando nossas aulas de ciência da natureza. Olho na tela, vamos continuar falando sobre clima. Papai. Então, olha lá, os principais correntes marinhas, lembra? A última aula a gente estava falando de correntes marinhas, como é que essas correntes acontecem, seja pela variação de temperatura, seja pelos ventos terrestres, ou seja, até mesmo pela proximidade daquele fluxo de água ao leito dos oceanos, beleza? Então, olha lá. A corrente do... Algumas, tá, pessoal? Das principais correntes marinhas do mundo. Então, olha lá. A corrente do Golfo, que se move no sentido sul-norte pela costa leste dos Estados Unidos e depois pela Europa. A corrente do Brasil, olha aí, quem diria, né? Que se move no sentido norte e sul pela costa brasileira. Tem que ser falado nisso aqui, galera, porque é o seguinte, a costa brasileira, ela é gigantesca. Existem algumas comparações que mostram quantos países da Europa você conseguiria colocar no Brasil, né? Junta aí Portugal, Bélgica, Holanda, França, tudo isso aí ainda sobra muito espaço, tá certo? Então, bora lá. A corrente de Humboldt, olha aí, Humboldt, que se move pelo Oceano Pacífico, que está relacionado ao acontecimento do efeito, né? El Niño, falamos agorinha sobre isso, né? E a corrente de Bengala, que se move no sentido oeste-leste na direção do Oceano Índico. Bora lá. As correntes marítimas podem ser classificadas de acordo com a temperatura do local onde se formam. Olha lá, correntes quentes, se formam nas zonas equatoriais, por exemplo, das Guianas, do Golfo, do México, do Brasil e do Equatorial. Correntes frias, que se formam nas regiões polares, correntes do Labrador, do Humboldt, das Malvinas, Bengala e a cinco polar, Antártica. Assim como os ventos, as correntes marítimas possuem grandes quantidades de energia cinética. O que é energia cinética, galerinha? Energia cinética é energia de movimento, é a energia relacionada à minha velocidade. Quanto maior a velocidade do meu corpo, maior será a energia cinética dele, que pode ser aproveitado para gerar energia. Fonte, né? Tem como gerar energia disso aí? Tem. Pior que tem. Hoje existem alguns sistemas que você tem a maré, o que acontece? Sempre ela está subindo e descendo, certo? E as ondas, especificamente, quando elas batem, elas o tempo todo, a cada onda ela vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. Então, o que eles fazem hoje em dia? Eles fazem uns braços mecânicos e fixam essa região aqui no braço. E aqui, olha, tem uma boia. O que eu preciso para gerar energia? Gerar rotação. Se gerar rotação, eu consigo gerar energia. E aí o que acontece? Pega esses braços mecânicos, fixa em um paredão, por exemplo, e aí, quando a onda baixar, ele desce. Quando a onda subir, logicamente, ele sobe junto. E aí ele faz isso aqui, ó. Tá. O que eu estou fazendo aqui? Uma rotação aqui nessa região, exatamente. Então, aproveito essa rotação para produzir energia. Mas só um não faz efeito. Pois é, mas não é só um. São centenas que os caras colocam para gerar essa energia. É uma energia que está em desenvolvimento ainda não é muito eficaz, tá certo? Mas, quem sabe, com o passar dos anos, não consiga fazer uma produção muito grande disso, né? Ninguém imaginava, por exemplo, que ia ser conseguido produzir hidrogênio em quantidade suficiente para deslocar um carro. Hoje já tem motores que você consegue deslocar um carro através da produção de hidrogênio, através da água. E futuramente eu acredito que esse papo de carro elétrico vai cair fora, carro a combustão vai ficar fora, e a longo prazo aí, coloca a longo prazo que eu falo, 20 anos para frente, tá, galerinha? A predominância vai ser de carros híbridos, mas usando hidrogênio e não usando gasolina, combustíveis fósseis ou mesmo o carro elétrico. Esse carro elétrico é um problema quando você fala da bateria dele, né? Quando ele começa a pegar fogo, ninguém consegue apagar aquele trem, tá certo? Agora imagine um carro desse estacionado embaixo de um shopping e começar a pegar fogo. Deus o livre, né? Deus o livre. Bora lá. Aí o que acontece? Como as correntes marítimas são originadas em parte pela ação dos ventos, sua energia cinética, olha aí, cinética, é menor que a deles. Porém, com sua densidade é cerca de 800 vezes maior, um sistema de energia eólica precisa ser várias vezes maior que um sistema que retira energia
das correntes marítimas para gerar a mesma quantidade de energia. O que acontece? Ou o que está falando aqui é que ainda é pouco eficiente esse sistema de utilizar o sistema maremotriz, tá certo? Usar energia das ondas marítimas para poder gerar energia, ainda é pouco eficiente. A longo prazo, eu não estou dizendo que a energia elétrica não preste, não, pelo contrário, ela é maravilhosa. Porém, a forma de armazenamento que se usa hoje para carro não funciona bem, né? Não estamos tendo N problemas na Europa em função disso. Então, eu acho que é uma coisa que a longo prazo vai ser substituído pelo hidrogênio. Agora, para residências, sim, para residências é extremamente útil, tá certo? Só não é útil o imposto que estão querendo cobrar sobre ela, né? Mas vamos lá. O que acontece? Clima e tempo. Qual é a diferença disso aí? Será que é a mesma coisa? Não sei. Bora ver. Parece que há uma diferença. Bora lá ver. Há vários elementos e fatores climáticos que influenciam o tempo e o clima. Para entender essa diferença, é necessário, primeiramente, compreender o que é cada um e quais são os fatores que condicionam esse estado atmosférico. Vale ressaltar que, apesar de designarem características a respeito das condições atmosféricas e complementarem-se, é um equívoco usá-lo como sinônimos. Papai. Então, bora lá. O tempo se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto. A onda de frio que deve chegar ao Brasil é um exemplo disso. Então, tempo é relacionado a um tempo algo curto, beleza? Já o clima, por outro lado, é um panorama mais prolongado, como as estações do ano, né? E completo dos padrões de tempo. Ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado como análise das tendências históricas, né? A gente faz uma análise histórica aí há muito tempo, né? Praticamente, dependendo das características que você está trabalhando, até séculos. E o interessante é que hoje a previsão do tempo é muito precisa, né? Normalmente, hoje, você acerta as previsões de tempo que é feito para 2, 3 dias, tá ok? Se você comparar, se você estiver aí acima dos 40 anos, eu tenho 45, sou um garoto ainda, e aí o que acontece? Quando você pega lá em 1990, né, a previsão era muito incerta. Por quê? Porque os computadores que calculavam essa previsão não tinham grande capacidade. Hoje, os computadores têm muita capacidade, inclusive são os maiores computadores do mundo, são feitos para prever o tempo. E isso é muito útil para várias áreas tecnológicas, como, por exemplo, a aviação, né? Como é que um avião vai sair se ele está esperando que venha um tornado? Ele já nem sai, né? É suspenso os voos, espera o tornado passar, depois que ele passar a gente tenta voar, beleza? Então, isso deve à tecnologia, né, cara? Hoje você consegue, para você ter uma ideia, como eu já falei, na verdade, os maiores computadores do mundo são utilizados justamente para prever o clima, porque isso, vários fatores podem influenciar, então é muito difícil você conseguir prever como é que vai se comportar o clima de uma determinada região, ou melhor, o tempo de uma determinada região. Sacou aí a diferença de clima para o tempo? Como é um evento isolado, então você vai usar a palavra tempo e não a palavra clima. Fechou? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, ali na tela. Então, tempo, olha lá, basicamente, tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local de forma momentânea, período curto. Sendo assim, o tempo está sujeito a diversas variações. Exemplos: pela manhã pode estar frio, no período da tarde pode estar quente, havendo então a mudança de temperatura em um curto espaço de tempo. Espaço de tempo, nossa, que legal esse termo, né? Essas mudanças não se limitam apenas à temperatura, mas podem acontecer também com relação à umidade do ar, à ocorrência ou não de chuvas, etc. Fatores como pluviosidade, que é o volume de fluidos que vai cair, né, de determinado local, umidade relativa do ar, nuvens de radiação solar, atuam diretamente nas condições atmosféricas de um determinado lugar, influenciando, então, o tempo. Olha, esses caras aqui que ele está falando agora são itens que você usa para prever
o clima. Só que pensa, você teria que ter um dado de informação aqui, aí daqui a 1 quilômetro você tem esse dado de novo, daqui a mais 1 quilômetro você tem esse dado de novo, fazendo uma rede, cobrindo uma determinada região. Aí a cada minuto, por exemplo, é mandada essa informação para um computador central, juntar todos esses dados, processar dentro de um programa e dar uma previsão do meu tempo. É isso que os computadores fazem. Sacou? Então, galerinha, fique com Deus e até a próxima. Fui!